Olá a todos, vamos agora iniciar a nossa solução de estudos de casos de modelagem conceitual. Temos aqui então o nosso primeiro caso, que é justamente um pequeno estudo de caso. E antes, vamos destacar aqui o processo para nós elaborarmos o diagrama entidade-relacionamento. A primeira preocupação nossa, nós temos que primeiro nos preocuparmos com as entidades. Lógico, isso aqui é um processo de aprendizagem. Então, assim, para facilitar a solução do problema e que a gente tenha a abstração necessária para determinar um modelo que atenda o problema que está sendo apresentado, então vamos aplicar um processo em etapas de abstração. A primeira etapa de abstração, então, será nós identificarmos entidades. Pronto, abstração, foca nas entidades, esquece os demais conceitos. Depois, identificada as entidades, vamos identificar os relacionamentos. Identificados os relacionamentos, vamos identificar as cardinalidades. E, finalmente, nesse nosso processo didático, vamos identificar os atributos, ok? Então, aplicando esse processo, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a entidade empregado e a entidade departamento. Então, a gente pode, duas caixinhas aqui, empregado, né? E a caixinha departamento. A segunda etapa qual é? Identificar os relacionamentos. Bem, normalmente a entidade são substantivos e relacionamentos são verbos. Então, a gente tem aqui que pode ser um gerente, o empregado pode ser um gerente. Então, vamos chamar aqui um relacionamento de gerencia. O relacionamento, a forma dele é um losango, de acordo com o modelo entidade de relacionamento adotado, que é o do Peter Shen. Então, nós temos aqui o relacionamento. Bem, próxima etapa é nós identificarmos as cardinalidades. Então, nós temos aqui que um empregado ele pode ser um gerente de um departamento. Então, nós temos aqui então a cardinalidade mínima. O empregado pode não ser um gerente, ou se ele for gerente, ele gerencia um departamento. Por outro lado, todo departamento é gerenciado por um único empregado. Então, nós temos aqui a cardinalidade mínima e máxima. Então, todo departamento ele tem, no mínimo, um empregado gerente e, no máximo, um empregado gerente. Bem, então, assim, o esboço desse modelo é o que nós apresentamos aqui. Agora, vamos ver a solução. Então, nós temos aqui, então, que um empregado, ele gerencia 0 ou um departamento. Por sua vez, um departamento é gerenciado por somente um empregado. A quarta etapa lá do nosso processo é justamente identificar os atributos. Então, nós temos aqui os atributos. Lembrando que a bolinha preta, aqui no caso, é a chave primária. Lembrando também que essa modelagem aqui é uma modelagem didática, né? As principais ferramentas elas não utilizam esse recurso de colocar os atributos dessa forma, porque até poluem o modelo, mas didaticamente é perfeito, porque nós temos aqui a visão dos atributos e da sua chave primária. Vamos então para o nosso segundo exemplo. Nós temos aqui então o médico, consulta. Então nós temos aqui então duas entidades. Então a gente pode identificar aqui as duas entidades, médico e consulta. Bem, segunda etapa do nosso processo de abstração, relacionamento. Então, nós temos aqui normalmente relacionamento um verbo. O verbo às vezes pode estar substantivado. Então,
Vou chamar aqui de atende. Então, o médico, ele atende consultas. Então, nós temos aqui relacionamento entre médico e cliente. Bem, terceira etapa é justamente as cardinalidades. Então, nós temos aqui as cardinalidades mínimas, né? Então, a gente tem aqui que o médico, ele atende, no mínimo, quantas consultas? Uma ou várias. Não é isso? Então, nós temos aqui, ó, uma ou várias. Por outro lado, uma consulta, ela é atendida por um único médico, ou seja, no mínimo um, no máximo um médico. Então, assim a gente tem aí as entidades, seus relacionamentos e as cardinalidades. Vamos ver agora um modelo completo, né, com seus atributos. Então, nós temos aqui, né, as chaves primárias aqui identificadas, certo? Então, um médico, ele atende uma ou várias consultas. Por sua vez, uma consulta é atendida por um ou vários médicos. Então, essa é a leitura que vocês têm que fazer do modelo. Vamos ver aqui, então, o nosso terceiro estudo de caso, identificando as entidades. Eu tenho enfermeiro e enfermaria, ok? Então, nós temos aqui entidade enfermeiro e enfermaria. Relacionamento pode ser alocado. Então, um enfermeiro, ele é alocado em enfermarias. Então, nós temos aqui o relacionamento, né? E o enfermeiro pode ser alocado em uma ou várias enfermarias. Isso aqui vai refletir aqui como? Então, mínimo uma enfermaria, no máximo N enfermarias. Okay? Sendo que toda enfermaria pode ter alocado um ou vários enfermeiros. Então, toda enfermaria ela tem, no mínimo, um, no máximo N enfermeiro. Né? Então, isso aqui está determinado aqui por essa quantidade de participação no relacionamento, um ou vários. Então, nós temos aí definindo modelos, entidades, relacionamento e as cardinalidades. Vamos ver o modelo completo. Então, nós temos agora definida a chave primária, né? Então, nós temos aqui os atributos e a leitura. Um enfermeiro, ele é alocado em uma ou várias enfermarias. Por sua vez, uma enfermaria, ela aloca no mínimo um enfermeiro, no máximo N enfermeiros. E assim a gente fecha o modelo. Vamos ver aqui o nosso quarto estudo de caso. Nós temos aqui entidades vendedores e entidade cliente. Então, vendedor, cliente. O que ocorre nesse caso aqui é que a gente não percebe nenhum relacionamento entre ambos. Né? Só está dizendo aqui que um vendedor também pode ser um cliente. E se nós observarmos, vendedor tem CPF, o cliente tem CPF, vendedor tem nome, endereço, e-mail e telefone, visto? Então, nós podemos observar aqui que todo vendedor e todo cliente tem esses atributos comuns. Os atributos que não são comuns, por exemplo, data de admissão é só de vendedor, carteira de trabalho é só de vendedor, matrícula é só de cliente e identidade é só de cliente. O que a gente pode fazer aqui então? Nós podemos generalizar. Então vamos aqui criar uma superclasse, um supertipo chamado pessoa e especializar esse supertipo em cliente e vendedor. Ou seja, todo vendedor é uma pessoa, todo cliente é uma pessoa.
De modo que nós temos aqui no nível de generalização os atributos que são comuns a ambos os conjuntos de elementos, vendedores e clientes. E aqui nós temos a especialização. Então, essa estrutura que a gente chama de GenSpec, generalização e especialização, que é justamente nós otimizarmos a estrutura de dados de modo que atributos comuns fiquem numa única entidade, no caso aqui, pessoa. Vamos ver aqui a nossa solução. Então, como eu falei, está aqui. Então, foi criado supertipo pessoa, superclasse pessoa, com seus atributos. Então, todo vendedor ele tem esses atributos, todo cliente também tem esse atributo. E aqui estão os atributos específicos de vendedor e atributo de matrícula. Fundamental entender que a chave primária está na superclasse. Então, se nós visualizarmos aqui, quantos atributos tem a entidade vendedor? Opa, aí pode ser que o aluno diga, não, o atributo vendedor tem 2 atributos. Não. Temos que somar os atributos que estão na superclasse, ou seja, essa entidade vendedor tem 7 atributos. Qual é a chave primária de cliente? Ah, matrícula? Não, matrícula não é. A chave primária do subtipo está na superclasse ou no supertipo. Isso é fundamental entendimento. Agora o nosso estudo de caso 5. Então, no nosso processo, vamos identificar aqui as entidades. Então, eu tenho aqui médico, eu tenho aqui paciente, então eu tenho aqui médico, paciente. Temos aí o relacionamento, né? O médico pode consultar um ou vários pacientes. Então, vamos chamar aqui de consulta, relacionamento, consulta. Ok? Então, nosso processo, o segundo passo é identificar o relacionamento. Bem, terceiro passo é o quê? Identificar as cardinalidades. Então, nós temos aqui, né? O médico, ele consulta um ou vários pacientes. Então, nós temos aqui, não é isso? Então, o médico consulta um ou vários pacientes. Por sua vez, um paciente ele pode ser consultado por um ou vários médicos. Então, um paciente pode ser consultado por um ou vários médicos. Bem, então, assim, nós temos aqui as entidades. Isso aqui já seria uma solução para o problema. Mas, como nós vimos anteriormente, nós temos aqui atributos comuns, né, as duas entidades. Então, o que nós podemos aplicar aqui? Nós podemos aplicar aqui o conceito de superclasse. Vamos ver na solução do problema. Então, está aqui. Então, nós temos aqui a superclasse com os atributos comuns. Nós temos aqui que um médico, ele consulta um ou vários pacientes e, por sua vez, um paciente, ele é consultado por um ou vários médicos. Então, relacionamento ok. Montamos a superclasse e aqui tem um detalhe interessante, que é justamente temos que identificar a data da consulta. Como isso aqui é um relacionamento muitos para muitos, a data da consulta
vai estar justamente no relacionamento, porque cada instância de consulta tem um médico, tem um paciente e tem uma data. Certo? Então eu vou saber qual foi a data que aquele paciente foi atendido por aquele médico, por um determinado médico. Então, é o que a gente chama de atributo de relacionamento. Vamos então ao estudo de caso 6. Né? Então temos aqui o nosso processo identificar as entidades. Eu tenho aqui funcionário, projetos, função. Então nós temos aqui a entidade funcionário, temos aqui a entidade projeto e a entidade função. Bem, vamos ver o relacionamento. Então, funcionário é alocado em 0 ou vários projetos, sendo que um projeto pode ser alocado um ou vários funcionários. Só que, então existe esse relacionamento de aloca. Um funcionário é alocado em projetos. Então nós temos aqui o relacionamento. Só que ele diz, quando alocado em um projeto, ele exerce uma função. Opa! Então, toda vez que ocorre relacionamento funcionário-projeto, tem uma função. Então, a gente pode usar o que conhecemos como relacionamento ternário. O relacionamento ternário, a característica dele é toda instância do relacionamento, ele tem obrigatoriamente um elemento de projeto, tem um funcionário e tem uma função. Então não existe o caso desse relacionamento ele ter somente um funcionário e projeto. Não, ele obriga, porque o texto diz que toda vez que ele é alocado em projeto, ele exerce uma função. A cardinalidade que muda um pouco aqui, ok? Então vamos prestar atenção pelo seguinte. Nós temos aqui a cardinalidade mínima, né? Nós temos que olhar agora para o relacionamento ternário. Então, funcionário. O funcionário ele pode não estar alocado em projeto, visto. Então, sei lá, ele é um funcionário de uma atividade, né, administrativa. Então, ele pode não ser alocado. Então, aqui vai ser 0. Ou ele pode ser alocado em vários projetos. Então, se ele for alocado, ou seja, ele vai participar desse relacionamento 0 ou várias vezes. Por sua vez, todo projeto tem um ou vários funcionários. Então, toda vez que o projeto participa do relacionamento, ele participa uma vez ou, no máximo, N vezes. Então, tem que olhar aqui para o relacionamento. E como toda funcionário em projeto tem uma função, uma determinada função, ela participa uma vez e, no máximo, várias vezes. Vamos ver agora, então, a solução, que é justamente isso. Então, eu tenho aqui um funcionário, ele pode não participar desse relacionamento ou pode participar várias vezes. Todo projeto participa no mínimo uma vez, porque ele tem no mínimo um funcionário com uma função. E toda função participa no mínimo uma vez e no máximo várias vezes. Então, a cardinalidade do relacionamento ternário é um pouco diferente lá do relacionamento binário. Então nós temos aqui os atributos, né, com as chaves primárias, e destacando mais uma vez que toda instância do relacionamento alocado inclui um funcionário, uma função e um projeto. Com isso, encerramos a nossa primeiro conjunto de estudos de casos. Até a próxima.